Bem-vindos ao canal. E hoje, nessa manhã de segunda-feira, em primeiro lugar, bom dia. E hoje, nessa manhã de segunda-feira, nós estaremos meditando na palavra do Senhor, que é a melhor maneira de começar a semana. E é isso, gente. Hoje a palavra encontra-se em Malaquias, capítulo. Deixa eu ver aqui no meu celular. Hoje eu tô com o celular, gente. Capítulo 3, versículo 10. E hoje a palavra vai ser sobre dízimo e se é um mandamento bíblico ou não, né? Talvez pessoas tenham dúvidas em relação a isso, talvez pessoas, eu acho que há pessoas também que acham que é errado dar o dízimo e há questões em relação a isso. Igual um dia eu estava assistindo um programa e aí o rapaz perguntou pro pastor assim: eu ganho um salário, o senhor acha correto eu dar o dízimo? E E aí eu estava assistindo o programa e eu vi que há questões em relação ao dízimo, né? Há perguntas na cabeça das pessoas, as pessoas talvez não saibam se devem dar o dízimo, se não devem dar, ou talvez achem que dando o dízimo estão enriquecendo pastores, essa coisa toda. É claro que há oportunistas no meio evangélico, assim como há é, em qualquer religião, né? E é claro que há pastores que, enfim, que não são honestos, mas eu, por exemplo, dou o dízimo, né, para minha igreja e eu vejo que o pastor usa em benefício das pessoas. Ele faz vários trabalhos sociais, então eu vejo que o dinheiro que ele recebe está sendo usado em trabalhos sociais. Mas vamos ver na Bíblia se é correto dar o dízimo ou não. Em Malaquias, na versão atualizada, na linguagem atualizada, melhor dizendo, da Bíblia, né, nessa versão, está dizendo assim: Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo. Então, aqui nós acabamos de ver que o Senhor, ele ordenou que se trouxesse, né, todos os dízimos aos depósitos do templo. Agora vamos ver por que ele ordenou isso. Para que haja bastante comida na minha casa. E ele diz: ponham-me à prova, e verão que eu abrirei as janelas do céu, e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Ou seja, se você deixa de dar o dízimo porque você pensa, se eu der o dízimo, vai faltar para mim, porque eu só ganho um salário mínimo, já é curto, ainda se eu der o dízimo, vai sobrar o que para mim e para minha família? Aqui ele diz: ponham-me à prova. É claro que você não vai ficar colocando Deus à prova, né? Eu acho que é uma maneira de falar. E verão que eu abrirei as janelas do céu. Então ele abrirá as janelas do céu e fará cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Então ele não vai deixar faltar, porque ele é compromissado com aquilo que ele diz. Né? Ele não ia falar para você dar os 10% daquilo que você ganha e depois deixa faltar comida na tua casa, deixa faltar roupas para você, para os seus filhos, entendeu? Ele é compromissado com aquilo que ele diz e se ele pede para dar, ele sabe o porquê. Ele não ia pedir para dar se ele não tivesse um porquê. Porque Deus é perfeito, tudo aquilo que ele faz é perfeito. Então nós devemos confiar em Deus. E outra coisa, é, em relação a pastores, essa questão toda, se você tem alguma dúvida, mas e se eu der e ele roubar o pastor, né? E se eu der e o pastor roubar e não sei o quê, porque os pastores sempre têm carrões e os membros estão sempre na mesma situação financeira e tal, não sei o quê. Então, assim, mas se você tem alguma dúvida, fiscalize, fique tipo assim, procure saber o que que acontece com o seu dízimo, mas não deixe de dar, porque é uma ordenança de Deus. E se ele manda, ele sabe o porquê. Ele está mandando que nós venhamos a dar. Gente, é uma ordem do próprio Deus. Então, se você não der, você está desobedecendo ao Deus que você serve. E não tem como ser servo sem obedecer. Essa é a palavra. Isso é para esclarecer quem acha que é obrigatório, segundo a Bíblia, não é. E em relação a pastores, se você tem dúvida do que eles fazem ou deixam de fazer com o seu dinheiro, fique atrás, procure saber o que acontece com o seu dinheiro, procure saber o que eles fazem com os dízimos, com as ofertas. Isso não é errado você procurar saber, você pode perguntar,
em que está sendo empregado, se é alguma obra da igreja, é, se é alguma obra social. Desculpem que toda hora eu fico fazendo assim, mas é porque meu nariz está um pouco entupido. E é isso aí, gente. Boa segunda-feira e bom início de semana para vocês, que seja abençoado.